recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Aleluia, ainda de pé, amados. Pastor Yuri. Eu não apresentei ele porque ele já até confidenciou que amou a nossa igreja. A igreja recebe ele. Digamos amém? Yuri, você é sempre convidado aqui, sempre, sempre. A igreja é sua, tá bom? Vamos orar por ele neste momento, que ele vai ministrar. Pastor Yuri é da ADVEC, da Assembleia de Deus da ADVEC. Alguns irmãos da ADVEC estão conosco, conhecem também ele. Nós também amamos esse garoto aqui que Deus tem usado. Nós vamos pedir para o pastor Werlon, vai estar agora orando pelo mensageiro da noite. Meus irmãos, a paz do Senhor, oremos a Deus. Bendito Deus, Pai Celestial, te louvamos, te adoramos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, quando nesta hora o teu servo, Senhor, que foi escolhido para ser o teu canal, o teu instrumento para a tua igreja, Senhor, nesta noite, que tu venha, Senhor, usá-lo de maneira extraordinária, dando ele a unção, a graça, o poder e a autoridade, ajudando ele, ó Deus, a transmitir a tua palavra. Abre a porta da palavra para o teu servo e usa-o de maneira extraordinária nesta noite, em nome de Jesus, amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor, e abra comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Enquanto você procura aí, eu sei que a mídia aí já auxiliou a gente, mas eu quero aproveitar a oportunidade para remir o tempo e externar a Deus a gratidão que há em meu coração e a alegria que tenho em poder retornar a essa casa de oração. A Assembleia de Deus de Cordovil é uma mãe aqui no Rio de Janeiro para muitos pastores, muitas igrejas, para muitos pregadores, e eu sei o quanto essa igreja é séria. Eu me lembro que quando era adolescente, eu congregava ali na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, pastor Eliseu Menezes de Oliveira, e o coral dos adolescentes veio a essa igreja num evento que teve aqui de adolescente. Eu sentei mais ou menos nessa região ali, onde o Davi está com a esposa, e só me traz memórias boas retornar a esse lugar, e jamais poderia imaginar, nem nos meus melhores sonhos, que poderia voltar aqui, não agora como um adolescente, mas como um pregador da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, Ele vela pela sua palavra em cumprir. Eu quero louvar a Deus também pelo anjo dessa igreja, pastor Jerônimo. É um amigo, eu já o conheço há bastante tempo. Sua casa, seu genro, sua filha, são mais de 10 anos que caminhamos juntos, e o pastor Jerônimo é um homem de muitos sonhos, muitas convicções, muitos propósitos, e eu me alegro em poder fazer parte desse projeto. Obrigado, pastor, que o Senhor abençoe as obras das suas mãos, e agradecendo ao anjo dessa igreja, a minha gratidão se estende ao corpo de obreiro que me acolheu aqui, me recebeu com muito carinho. Deus abençoe vocês, tá bom? Eu tenho amigos nesse lugar, o professor está ali sentado com a filhinha dele. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 1, versículo 12, está escrito assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Versículo 13, e ali esteve no deserto 40 dias,
e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E vivia entre as feras, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Eu quero unir a minha oração com a do teu filho que me antecedeu. Eu faço isso porque a tua palavra diz que aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. A palavra é tua, essa igreja, ela pertence a ti, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tem a liberdade em passear em Cordovil essa noite. Salva, cura, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Senhor, amarra-nos no teu altar, leva a nossa mente, Senhor, cativa a ti, e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, glorificando, exaltando e engrandecendo ao nome do Senhor. Glória a Deus. Redobre sua atenção, me empresta a sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus, ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos os evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos e de Lucas, por serem evangelhos sinóticos, evangelhos parecidos, por diversas vezes nós iremos ver a mesma história sendo narrada. E isso vai acontecer porque cada um tem um propósito ao escrever o seu evangelho. Na verdade, um traz uma informação, outro traz uma outra informação, e é como se fosse uma foto que é fotografada por vários ângulos diferentes. É como se fosse esse culto, e de repente um fotógrafo tira uma foto da direita para a esquerda, depois tira outra foto da esquerda para a direita, depois sobe na galeria, tira uma outra foto. É o mesmo culto, só que ele está sendo narrado de formas diferentes, de pontos de vista diferentes. Essa mesma história, ela é registrada em Mateus capítulo de número 4 e em Lucas capítulo de número 4. E tanto em Mateus como em Lucas nós vamos ver esse texto com muito mais riqueza de detalhes. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, a impressão que nós temos é que o evangelista, ele passa por esse texto, ele não se aprofunda muito acerca desse cenário. Mateus e Lucas traz para nós que ao final da sua peregrinação de 40 dias, o tentador se apresenta, propõe que ele transforme as pedras em pães, depois que ele suba a um alto monte, depois que ele suba ao templo, leva ele a um alto monte, que ele se lance, que ele o adore. Marcos não entra nesses detalhes, e ele não entra nesses detalhes até pela sua proposta literária, enquanto Mateus vai falar acerca dos ensinamentos de Jesus, enquanto Lucas vai narrar acerca das suas parábolas. Marcos, ele tem uma proposta de falar acerca das ações de Jesus. É por isso que quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê um dinamismo, uma certa velocidade. O vocábulo logo se repete pelo menos 40 vezes dentro desse Evangelho, conectando um assunto ao outro e trazendo uma certa velocidade ao texto. E logo saiu do deserto, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, logo ele vai acelerando a narrativa, e ele vai se prender, se deter um pouco mais nas suas ações, nos seus milagres. E essa é a proposta de Marcos. Porém, quando você olha para esse texto através da lente do evangelista Marcos, o que nós iremos perceber é que, apesar dele não entrar nesses detalhes, como Mateus e Lucas entram, Marcos é o único que nos traz uma informação
que Mateus não fala e que Lucas não fala. E que informação é essa? O evangelista Marcos diz que enquanto Jesus estava peregrinando no deserto, ele não estava sozinho, mas ele vivia entre as feras. Essas feras não são espirituais, essas feras elas são literais. Provavelmente a Bíblia está falando entre hienas, chacais e leões, que são animais regionais da Palestina. Quando você lê o Antigo Testamento, pelo menos 2/3 do Antigo Testamento vai se reportar a esses animais. Então o que a Bíblia está dizendo enquanto Jesus está se consagrando, ele está perto das hienas. Enquanto Jesus está orando, ele está perto dos leões. Enquanto ele está num propósito espiritual, ele está dividindo o ambiente e o cenário com os chacais. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, o que nós iremos perceber é que ele não precisava estar nesse ambiente, pastor, com esses animais. Não precisava. Por quê? Porque quando nós lemos o Salmo de número 46, a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Quando a Bíblia fala que ele é o Senhor dos exércitos, essa etimologia no hebraico está literalmente no plural. Deus não é Deus de um exército, Deus é o Senhor dos exércitos. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você percebe que Deus, ele tem pelo menos 3 exércitos à sua disposição. Gênesis capítulo 2, versículo de número 1 diz: e Deus criou os céus, a terra e o seu exército. Se você ler o original, também está no plural, os seus exércitos. Quando Deus termina a criação, Deus faz os seus exércitos. E existem pelo menos 3 exércitos que estão à disposição de Deus. O primeiro são os homens, o segundo são os anjos e o terceiro é a natureza. Esses 3 exércitos estão à disposição de Deus. E na narrativa bíblica nós vemos a atuação deles dentro da história. O primeiro exército de Deus são os homens. A nação de Israel, ela é vista como um dos exércitos de Deus. Êxodo capítulo de número 12 diz que quando Deus decidiu tirar os hebreus de dentro do Egito até a terra prometida, diz a Bíblia Sagrada, e Deus tirou os seus exércitos. Eles entraram como pastores, como agricultores, viveram durante muitos anos como escravos, mas quando Deus liberta esse povo, Deus não liberta como agricultores, Deus não liberta como escravos, Deus liberta eles como seu exército. Deus tira eles do Egito como um exército poderoso. 1 Samuel capítulo de número 17, quando o menino Davi se apresenta ao gigante Golias para a guerra, ele diz: você não afrontou a mim, você afrontou ao Deus dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. A nação de Israel, ela é tida como um dos exércitos de Deus. A igreja é um exército poderoso que também milita sobre a terra dos viventes. Lucas capítulo de número 10 diz a Bíblia Sagrada: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. A igreja entra aonde o Estado não entra, entra aonde o poder público não entra. A igreja faz o que às vezes as autoridades constituídas não conseguem fazer, porque a igreja é um exército poderoso de Deus. Oh, glória a Deus. O segundo exército de Deus são os anjos. Os anjos fazem parte do exército de Deus. Hebreus capítulo de número 1 diz que são seres ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão à disposição da noiva do Cordeiro para exercer os propósitos de Deus sobre essa terra. Salmo de número 91 diz: e aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar e para te livrar de todo mal. Quando o exército da Síria afrontou a nação de Israel, Deus só precisou de um anjo e matou
185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Por quê? Porque os anjos estão à disposição de Deus e fazem parte do seu exército. O terceiro exército de Deus é a natureza. A natureza está à disposição de Deus. Quando Deus percebeu que a humanidade caminhou por um caminho de apostasia e não queria mais se arrepender e não queria mais voltar ao primeiro amor, Deus usou as águas de cima, Deus usou o dilúvio para estabelecer os seus juízos sobre a terra e sentenciou toda uma geração que estava corrompida. Por quê? Porque a natureza trabalha para Deus. Quando você olha para a libertação do povo, Deus abriu o mar vermelho para que o seu povo caminhasse a seco pelo mar vermelho e nunca mais Faraó e os seus soldados pudessem perseguir ao seu povo, porque a natureza trabalha para Deus. Das 10 pragas que vieram sobre o Egito, uma das que eu mais gosto, pastor, é a 9ª praga, porque a 9ª praga fala da escuridão que houve no Egito por 3 dias. Nós estamos vendo que por causa do calor, muitas casas estão sobrecarregadas e tenha tido queda de luz, falta de energia, e pode acontecer que na casa de alguém tenha luz e na casa de outra pessoa não tenha luz. E por que isso acontece? Porque são alimentados por fontes de energias diferentes, e aí pode ser que numa casa tenha luz e na outra não tenha. Mas diz a Bíblia que Deus trouxe uma escuridão tão intensa para o Egito, que durante 3 dias nenhum egípcio saiu de casa. Porém em Gósen, aonde os hebreus moravam, estava tudo tranquilo. Eu já vi faltando luz num lugar e tendo luz no outro, mas só na Bíblia eu vi aonde o sol escolheu para quem vai brilhar. O sol disse: aqui eu ilumino, e para vocês é escuridão. Por quê? Porque a natureza trabalha para Deus. Dentro da natureza ainda há um braço, que são os animais, e os animais estão dentro do controle de Deus. Quem aqui não se lembra do dia em que Deus decidiu trazer para Noé uma mensagem dizendo que voltaria as coisas ao normal? Deus poderia falar com ele em sonhos, Deus poderia usar um anjo, mas Deus usou uma pomba como primeira pregoeira das boas novas, com um ramo no seu bico, dizendo: a estação mudou, aquilo que estava um caos, aquilo que estava desatordoando a paz de vocês, agora as águas começaram a baixar e haverá um tempo de novidade e de colheita. Por quê? Porque os animais trabalham para Deus. Quem aqui não se lembraria do dia em que Deus decidiu libertar os hebreus dentro do Egito? Deus poderia ter mandado uns anjos, Deus poderia ter mandado uns exércitos, mas Deus mandou um exército de animais. Foi até lá as moscas, foram até lá os piolhos, foram até lá os gafanhotos, foram até lá as rãs, para mostrar o poder e a soberania de Deus. E diz a Bíblia em Êxodo capítulo 8, que na região de Gósen, aonde os hebreus moravam, essas pragas não tinham autorização para entrar. Oh meu Deus do céu, você está no culto de verdade. Isso é quem veio para Cordovil para adorar. Já imaginou, pastor Jerônimo? As moscas é um negócio chato. Eu não gosto de mosca. Mosca voando no palácio de Faraó, mosca voando nas ruas do Egito. Só que quando chegava na região de Gósen, uma olhando para a outra dizendo: meia volta, aqui a gente não tem autorização para entrar. Volta, volta. Se as rãs quiserem pular na casa de Faraó, está liberado. Se as rãs quiserem pular no meio do Egito, está liberado. Mas na terra dos escravos, na terra do povo de Deus, nenhuma rã entra. Os piolhos podem estar na cabeça dos príncipes, os piolhos podem estar na cabeça dos nobres, mas no filho dos escravos nenhum piolho chegará, porque os animais trabalham a Deus. Oh, glória a Deus. Olhe para cá, dobre sua atenção, me empreste sua mente aqui. Quem se esqueceria de Números capítulo 21, quando o povo está peregrinando pelo deserto e o povo desagrada a Deus. Deus manda as serpentes sobre aquele povo por causa da sua
desobediência. 2 Samuel capítulo de número 6, diz a Bíblia Sagrada que a nação de Israel perde a arca da aliança e ela é levada pelos filisteus, fica durante 7 meses sobre o domínio dos filisteus. Quando Deus decide trazer a arca de volta, sem nenhum GPS, colocaram a arca da aliança em cima das vacas e elas vêm certinho até Bet-Semes, a cidade dos sacerdotes. Por quê? Porque os animais trabalham para Deus. Quem aqui se esqueceria de 1 Reis capítulo de número 17, quando o profeta profetiza uma crise hídrica e ele disse: segundo a minha palavra, não descerá chuva e nem cairá orvalho sobre a terra. 3 anos e meio faltou para todo mundo, e Deus inaugura o primeiro delivery da história, mandando os corvos de manhã e à tarde, levando pão para o profeta no Querite. Por quê? Porque os animais trabalham para Deus. Quem aqui se esqueceria de Jonas capítulo de número 2, se não me falha a memória, verso de número 10. Jonas capítulo 2, verso de número 10. Quando o homem desobedece a Deus, quando o profeta desobedece a Deus e decide ir para um lugar que Deus não havia falado, no coração do oceano ele se arrepende, no coração do oceano ele ora, e o texto diz: e falou o Senhor ao peixe. Até o dialeto dos peixes ele conhece. Quem orou foi o homem, mas Deus não falou com o homem, Deus falou com o peixe. Deus disse ao peixe: vomita o profeta, porque ele já entendeu o que eu quero para ele. Oh, glória a Deus. No capítulo 4, Deus levanta um verme para destruir uma boboreira, para dizer: eu vou te ensinar acerca de misericórdia. Por quê? Porque os animais trabalham para Deus. Se os animais trabalham para Deus, até o rei da selva tem que obedecer ao leão da tribo de Judá. 1 Reis capítulo de número 13. Oh glória, diz a Bíblia Sagrada que Deus levanta um profeta novo, professor, para profetizar contra o altar. E quando ele profetiza, Deus diz: só te dou algumas observações. Não volte pelo mesmo caminho, não se hospede ali e não coma nada. Quando ele decide desobedecer a Deus, Deus manda um leão para matar esse profeta. Quem veio da glória que olhe para cá e me empreste a sua mente. Olhe o cenário, imagina o profeta morto, do lado dele o leão que o havia matado, e do outro lado o jumento que carregava o profeta. Nem o leão dilacerou o corpo do profeta e nem o jumento fugiu do leão. Por quê? Porque Deus estava mandando uma mensagem, e o leão disse: não matei porque estava com fome, não matei porque fazia parte da minha dieta, só matei porque estou aqui a serviço dele. Oh glória a Deus. 2 Reis capítulo de número 17, a Síria toma o reino norte, o povo começa a desobedecer e Deus manda leões àquela região como aferidor de medida da sua santidade. 1 Reis capítulo de número 20, diz a Bíblia Sagrada que por causa de um homem desobedecer a um homem de Deus, Deus levantou um leão para o matar. Daniel capítulo de número 6, trouxeram uma sentença dizendo: quem adorasse ia parar na cova dos leões. Pensaram, oh glória a Deus, pensaram que estavam sentenciando o menino, só se esqueceram que os leões trabalham para Deus a madrugada inteira. Ninguém toca, ninguém chega perto, porque os leões só fazem o que Deus manda. Sacode quem está do seu lado e diz: a natureza trabalha para Deus. Oh glória. Jesus precisava, pastor, estar jejuando entre os leões, precisava estar se consagrando entre as feras, precisava estar congregando com o chacal, precisava estar dividindo o território com as hienas. Se ele quisesse, ele teria dito: sai leão que eu estou orando.
Sai, hiena, porque eu estou numa grande obra. Sai, chacal, porque eu estou debaixo de um propósito. Mas o que Jesus me ensina é discernimento para saber entender o que é natural e o que é espiritual. Quando Jesus vê o diabo querendo fazer gracinha no arraial, ele olha para a cara dele e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito. Mas quando ele vê a hiena, o leão e o chacal, ele aprendeu a dividir o ambiente com ele, sem perder o seu propósito, mesmo estando perto de pessoas que não estavam na mesma visão do que ele. Eu posso liberar uma palavra nessa casa. Eu não espero ser unanimidade, eu não espero agradar todo mundo, e nem que minha mensagem agrade as pessoas. O que a gente precisa ter é maturidade para entender que vai ter gente que não vai gostar da forma que a gente prega, que vai ter gente que não vai gostar da forma que a gente canta, vai ter gente que não vai gostar da forma que a gente lidera. E não é o diabo que está usando, é gente com instinto ruim mesmo, é gente que gosta de ser uma oposição, é gente que não gosta de estar dentro dos propósitos. E faz o que, Yuri? Se rebela, coloca textão na rede social, faz gabinete. Não, faz igual Jesus, cara de profeta, e anda entre as feras, anda entre os chacais, anda entre as hienas. Eu não vou sair do propósito por causa de gente que não está comigo. Estou sentindo Deus nessa casa. Você precisa aprender a viver entre as feras. Eu estou pregando para a gente de verdade aqui essa noite. Tua vida não se resume a 3 horas de culto, tua vida não se resume a 3 vindas na igreja. Eu estou pregando para a gente que amanhã, segunda-feira, vai pegar BRT lotado para dar bom dia para a fera. Gente que vai dividir a sala para trabalhar com hiena, gente que vai ter que bater ponto junto com o leão, gente que, se puder, te vende para o patrão, te vende para a pessoa que está em cima de você. E essas pessoas querem uma oportunidade para querer te derrubar, mas Deus te trouxe em Cordovil essa noite para te dizer: vou te dar equilíbrio, para tu ver gente que não gosta de você, gente que não te ama, e você andando, não para. Vive entre as feras. Aleluia. Você está achando que tu é a última Coca-Cola do deserto? Não é só você que tem inimigos, não é só você que tem opositores, não é só você que tem resistência. Salmo de número 57, a mídia daqui a pouco eu falo, ela já projeta ali. Salmo 57, olha o que Davi disse: a minha alma estava entre leões, e não são agora leões literais, pastor, leões não. Ele disse: dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. A minha alma estava entre leões, gente que queria uma oportunidade, deixa na tela, uma oportunidade para me vender, uma oportunidade para me derrubar. E qual é a postura do crente em Deus? É travar guerra? Não, a gente tem uma outra arma. Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados. O nosso guarda não dorme nem tosqueneja. Olha o que diz o verso de número 6: eles abriram a cova. Verso 6: amaram a rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram a cova, mas foram eles que nela, oh meu Deus do céu, tentou me enrolar, tentou me derrubar, mas quem armou um laço de morte caiu dentro dela. Vamos para a Bíblia, Salmo 109, versículo 1, põe na tela, Salmo 109, verso 1. Oh glória! Oh meu Deus, verso de número 1: ó Deus, meu louvor, não te cales. 2:
pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, tem falado contra mim com língua mentirosa. 3, eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram sem causa, e eu, verso 4, em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu faço oração. Eles me vendem, eu oro, me caluniam, eu oro, tentam me derrubar, eu oro, e os crentes de cordovil, boca no chão e joelho no altar, joelho no altar, cadê os homens de oração dessa igreja? Cadê os homens de oração dessa igreja? Oh, aleluia. Eu vim aqui para dizer para alguém: Deus está vendo a covardia, Deus está vendo a injustiça, Deus está vendo o ataque. E para os crentes dessa igreja, a palavra de Deus é: ora. Tua armadura é diferente, tua guerreira é diferente. E os crentes daqui, ora. E ele vivia entre as feras. A intenção das feras, pastor Jerônimo, é matar, mas elas não sabem que elas estão treinando ele. Tu acha que Jesus precisava dessas feras para ressuscitar morto? Claro que não. Tu acha que ele precisava de chacal para multiplicar pão e peixe? Claro que não. Tu acha que ele precisava viver correndo risco de vida no deserto para ter mais poder? Claro que não. E para que Jesus teve que conviver com as feras? Eu não sei se você vai gostar, mas eu não vim aqui para ser menino, eu vim aqui para ser um profeta para você. Até a eternidade vai ter sempre fera no nosso caminho. Só que quanto mais Deus te promove, mais as feras são maiores. As feras do deserto têm garras e dentes, e as de fora do deserto, caneta e pensamento. As piores feras que Daniel enfrentou na Babilônia não foram as dos leões, foram os que assinaram para que ele parasse na cova dos leões. Gente que guerreia sem demonstrar suas intenções, gente que gosta de trabalhar nos bastidores. Oh, glória a Deus. Vou tirar daqui, pastor, que eu sou meio desastrado. Vou já jogar esse papel lá no chão. Gente que gosta de criar ambientes para querer derrubar homens de Deus. E aí todo lugar que Jesus estava, sabe quem estava lá? As feras. Jesus disse para o seu colegiado apostólico: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Quem faz o homem andar com fera não é o diabo, é Deus. E não é para te matar, é para te treinar. Porque Jesus está dizendo: quando você começar a fazer a diferença, tu vai ter que ter costa larga para ver gente querendo te matar. Vai Jesus, está ensinando a arrancar o telhado da casa, descer um coxo, colocar na presença dele e disseram para ele: está aqui o enfermo. Ele disse: filho, teus pecados estão perdoados. Aí as hienas: quem é esse? Pensando, que elas não falam não, às vezes elas pensam só. O texto diz: pensando, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Aí Jesus: estou conjecturando, tá, irmãos? Os teólogos aí não vai me bater não. Não está isso na Bíblia não. Desce o coxo de novo. Desce o coxo de novo. Quando o coxo desce, ele diz: o que é mais fácil? Porque para ele não tem mais difícil, para ele tem mais fácil. O que é mais fácil? Colocar você de pé ou dizer que teus pecados estão perdoados? Então, para que essas hienas saibam
que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados e te tirar dessa cama, levanta, toma a tua cama. As feras vão passar mal, porque o teu resultado vai ser uma mensagem para elas. Oh, glória a Deus. Vai os herodianos, o grupo mais nacionalista que tinha na época de Jesus, tentando contradizer o mestre na lei. Disseram: é lícito pagar o imposto. Estão querendo derrubar ele, mas ele sabe viver entre as feras. Ele sabe viver entre as feras. Ele diz: me dá aqui uma moeda, me dá aqui uma esfinge. É a cara de quem que está aqui? Alguém disse: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ele sabe viver entre as feras. Vai ele escrevendo na areia com seus discípulos. Chega aos chacais. Essa mulher foi pega em adultério. Se foi pega em adultério, executa a lei. Mas eles não querem executar a lei, eles querem contradizer o autor da vida. Ela foi pega em adultério, faz o que? Mata ou absolve ela. Só estavam esperando ele falar uma coisa errada para enrolar ele, mas ele sabe viver entre as feras. Ele não caiu de paraquedas. Ele passou 40 dias com o olho aberto e o outro fechado, orando e vigiando para não ser engolido pelas hienas e pelos chacais. Ele disse: ué, se tu tem moral para dar uma pedrada nela, atira. Só que só dá pedrada aquele que não tem pecado. As hienas, os chacais, soltando as pedras e saindo de fininho. Ele sabe andar entre as feras. Herodes disse: olha, manda parar, hein, porque eu vou matar Jesus. Olha a resposta dele: diga àquela raposa que eu curei ontem, que eu curo hoje e que amanhã eu continuarei curando. O diabo está achando que vai ameaçar você e vai parar. Então diga àquelas raposas que Cordovil estava de pé ontem, Cordovil está de pé hoje, e até o arrebatamento a igreja estará de pé. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Tua casa estava de pé ontem, tua casa estava de pé hoje e vai estar de pé amanhã também. E ele vivia entre as feras. Talvez você não queira. Redobre sua atenção. Varão, prega comigo aí nesse teclado. Faz um negócio, worship aí. Não pede, não faz piano não, senão me perco. Tá bom? Olha para cá, me empresta sua mente, eu vou terminar agora. Se você olhar além desse deserto, você vai perceber que talvez é o lugar que você não gostaria de estar, mas é exatamente o lugar onde você precisa estar. Essas feras estão te dando estruturas para você poder desenvolver o que Jesus já te confiou com excelência. Alguém poderia olhar para Davi e pensar: ele já tem a unção de rei. Mas a unção, ela precisa ser revestida de experiência. Porque tem muita gente que teve unção, mas não conseguiu terminar o propósito. Deus disse: a unção já está sobre você, mas para eu te fazer crescer só tem uma forma: você vai ter que morar com Saul no palácio. Talvez o palácio não seria o lugar que você gostaria de estar, porque ali você vai ser perseguido, ali vão querer te matar, ali não vão gostar do teu sucesso, mas é exatamente ali que eu preciso que você esteja para o que eu vou colocar na tua mão lá na frente. Você já tem a unção, mas você ainda não tem a experiência de rei. Você precisa aprender a pagar o soldo dos soldados. Você precisa aprender a ver como funciona a corte. Você precisa conhecer os bastidores do palácio. Isso você não aprende com a unção, você aprende vivendo num ambiente que você não gostaria de estar. E Deus está dizendo para alguém: eu te segurei ali, não foi para te matar, é para te desenvolver. Se dependesse de você, tu já tinha pedido as contas. Deus disse: fica, porque quando você tiver a tua oficina, você vai ter que saber administrar. Fica. São as feras que estão te ensinando.
Vou pedir as contas desse salão. Jesus está dizendo: fica, porque quando eu te der o teu, você tem que saber como manter aquele lugar. Fica. Talvez você não queira estar ali, mas tem momentos da nossa vida, pastor, que Deus está mais interessado em nos tornar fortes do que felizes. Existem momentos da nossa vida que Deus está mais interessado em fazer você forte do que você feliz. E talvez você não possa estar feliz, mas você está crescendo. Não é o que você gostaria, não é o emprego que você sonhou, não é a oportunidade que você queria, mas é a que você precisa. E Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: veja além do teu cenário, você está crescendo. Veja além da tua afronta, você está crescendo. E quando você entende o propósito do deserto, você não guerreia mais com as feras, você passa a aprender a conviver com elas. Sabe qual foi a diferença na vida de Jesus? Eu termino aqui. É porque Jesus entendeu o que eu e você temos dificuldades para entender. Pergunte para mim o quê? Não, prega comigo, pergunte o quê? É que aquele deserto, para as hienas, para os chacais e para os leões, era tudo o que eles tinham. Eles nasceram no deserto, eles vão viver no deserto e estão sentenciados a morrer no deserto. Mas esse deserto para Jesus é só de passagem. Oh glória. Você está se desgastando por lugares transitórios, você está se entristecendo por coisas passageiras, você está brigando por aquele terreno de família, achando que teus filhos vão herdar aquilo ali depois que você morrer. Esse quintal de família é só um estágio da tua vida. Deus vai te dar a tua casa. Para de brigar por aquilo que é passageiro. Tem gente fazendo questão daquilo ali porque é tudo que tem, mas para você é só de passagem. Sabe por que a todo momento alguém quer ficar te analisando a hora que tu marca o ponto, a hora que você chega, a hora que você sai? Porque quer te vender para o supervisor, porque aquela porta é tudo que eles têm, mas para você é só um tempo. Você não vai morrer naquela empresa. Deus vai te dar um CNPJ, Deus vai te colocar em lugares maiores. Está brigando por essa cadeira, está brigando por essa oportunidade e está chateado por quem assumiu o teu lugar. Para de besteira, isso é só um estágio. O que Deus está fazendo na tua vida é infinitamente maior. Deus vai te levar para lugares altos, e essas feras que se levantaram, que tentaram te derrubar, te matar, um dia elas ficarão no deserto e serão um capítulo da tua história, e para você sairá de lá e elas nunca mais conseguirão te alcançar. Olha para quem está do teu lado e diga: suporte, suporte, vai passar. Se você crê nessa palavra, dá um salto dessa cadeira, adorando a Jesus essa noite. Fica de pé adorando a Ele. Suporte, suporte os olhares maldosos, suporte os comentários, suporte as formas que as pessoas estão te analisando, suporte. Aprenda a viver entre as feras. Tem gente que a gente vai levar para a vida, e tem gente que vai participar de uma parte da nossa vida. Fala para mim onde as feras estavam quando Jesus nasceu no deserto. Fala para mim onde as feras estavam quando Jesus saiu do deserto, no deserto. Fala para mim onde as feras estavam quando Jesus gritou no Gólgota: está consumado, no deserto. E os anjos estavam no nascimento,
estavam no deserto e estavam no sepulcro. A investida do inferno faz parte de uma pequena trajetória da sua vida, mas a provisão dos céus estão no começo, estão no meio e vai estar no final. Oh, aleluia! Que o Espírito de Deus te dê sabedoria para viver entre as feras. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gostaríamos de saber se essa noite alguém que veio aqui a convite, de repente de um amigo, ou de repente estava passando aqui pelas ruas da proximidade e ouviu o som saindo desse templo, e está aqui entre nós, ouviu as mensagens através dos lindos cânticos de louvores, e também da poderosa palavra de Deus ministrada, e gostaria de tomar a maior de todas as decisões da sua vida, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nessa noite, existe alguém para Jesus, alguém que compreendeu a palavra ministrada essa noite e gostaria de uma mudança, não só significativa, mas principalmente definitiva na história da sua vida. Alguém essa noite para Jesus, dê um sinal que a igreja estará orando por você. Alguém para Jesus essa noite? Se não, nós gostaríamos apenas aqui de fazer alguns anúncios. Em primeiro lugar, perguntar quem daqui estava na vigília, na sexta-feira. Diversos irmãos estavam na vigília, mas muitos irmãos não puderam estar. Aos irmãos que não puderam estar, eu gostaria de dizer, não perca a próxima vigília do extraordinário. Deus fez coisas tremendas, sobrenaturais, durante a madrugada de sexta para sábado. E eu não tenho dúvida de que você virá na próxima vigília e Deus irá te dar aquilo que você virá buscar nesse grande dia. Quantos assim creem? Dê um glória a Jesus aonde você está. Na próxima terça-feira, o nosso pastor pede para anunciar mais um dia em que estaremos ministrando sobre o tema justiça divina. Já temos tido um crescimento dos nossos irmãos aqui da matriz, da presença dos nossos irmãos aqui da matriz, mas nós não estamos satisfeitos. Oh, irmão, nos daríamos muito alegres se esse povo lindo que está aqui na noite de domingo, nós pudéssemos vê-los também na noite de terça-feira, onde a palavra de Deus está sendo ensinada. Eu gostaria de perguntar, quantos aqui podem estar na terça-feira e se comprometem em vir aprender a palavra do Senhor? Você pode dar um glória a Deus? Então estamos aguardando você que deu um glória aí. Vamos orar ao Senhor. Valeu a pena vir à casa do Senhor.
Senhor Deus, te louvamos pelo privilégio de estar aqui na tua casa, aonde entoamos cânticos de louvores à sua majestade santa. Senhor, também te louvamos pelos clamores que por certo, Senhor, foram ouvidos e que saíram deste lugar, e também te louvamos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Agora leva o teu povo debaixo da tua paz, segurança e proteção. Dê a cada um sono reparador e uma semana de vitória e cumprimento de promessas. Assim clamamos a ti, Senhor, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão com o Divino Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus, e toda a igreja diga: Deus abençoe, uma semana abençoada a todos.